Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Travando Conhecimento. Meu nome é Angela de Santana, muito prazer. E eu, nos últimos vídeos que eu fiz aqui da Sarah Boone, o crime da mala, eu prometi para vocês que eu voltaria para colocá-los a par das novidades no caso. E então, esses dias, eu fui procurar pesquisar, ver o que estava acontecendo, né? Se tinha alguma novidade. E eu foi uma surpresa para mim porque o julgamento da Sarah Boone já estava acontecendo. Eu falei, gente, como assim? Então, gente, o julgamento da Sarah Boone começou no dia 19 de outubro e terminou no dia 25 de outubro, uns dias atrás. E foram 6 dias, gente, explosivos. 6 dias de muita luta jurídica, né? A Sarah Boone, ela não tinha, esse crime da Sarah Boone ocorreu em 2019, gente, na Flórida, e no dia 25 de fevereiro. Então, durou 5 anos para o julgamento. Por quê? Porque a Sarah Boone não aceitava os advogados que não queriam adotar a estratégia dela. Então, ela teve 8 advogados durante esses 5 anos e todos saíram do caso, porque a Sarah Boone não aceitava a estratégia deles. Ela queria que fosse usada a estratégia dela. Então, quando foi em junho, ela decidiu ela mesma fazer sua defesa. Ela procurou a justiça e foi para a primeira audiência. E chegando lá, ela fez os requerimentos que ela achava que deveria fazer, como ter acesso ao processo, ter um computador na cela, algumas coisas ela conseguiu, outras não. Então, por exemplo, do computador na cela ela não conseguiu, né? O de apresentar nas audiências sem algemas, ela conseguiu, mas ela teria que usar um tipo de algema que daria mais movimento para as mãos e braços dela, mas ela continuou usando as correntes nos pés, né, e na cintura. E essa algema que ela usou, ela é um tipo de algema que se ela tentar manipular, mover as algemas para retirar as mãos por causa da flexibilidade das algemas, ela é uma algema de choque. Ela automaticamente vai começar a receber choques fortes. Então, ela viu que não ia conseguir fazer sua defesa por ela mesma, então ela resolveu aceitar, sabe, mais uma vez os advogados que foram indicados para o caso dela. Então, esses advogados tiveram aí algumas semanas para estudar o processo, ver o que poderia, a estratégia que eles iam adotar. Mas essa estratégia que eles adotaram foi a estratégia que ela queria, sabe? Então, o júri foi marcado, o julgamento, e começou no dia 19 de outubro. E o que eles adotaram? Qual a estratégia deles? A estratégia da Sarah Boone foi a de que o crime cometido por ela seria totalmente justificável e desculpável. Justificável por quê?
A Sarah Bond era vítima do Jorge Torres. Ela sofria agressões constantes durante todo o tempo de namoro, de relacionamento, o que causou um trauma para ela. E esse trauma a levou a cometer esse crime. E desculpável, porque ela agiu em legítima defesa. Porque se ela não tivesse forçado ele a ficar dentro da mala, ele dentro da mala fechado, ele estava com muita raiva. Então, se ela abrisse essa mala, ele ia matá-la. Então, por isso, ela não abriu a mala. Então, a estratégia dela foi essa, durante o júri. E, durante os primeiros dias do julgamento, eles apresentaram testemunhas, apresentaram vídeos, muitos vídeos, todas as brigas, todas as discussões que ela teve com o Jorge Torres, sendo que teve uma testemunha que foi para o julgamento para apresentar somente o celular dela, porque a Sarah Bond tinha feito uma gravação no celular dela do Jorge Torres quebrando a televisão da sala da casa deles. Sabe por quê? A Sarah Bond tinha um comportamento diferente quando o filho dela estava na casa deles para visitá-la. A Sarah Bond, gente, ela foi casada, teve um casamento anterior e teve um filho e se divorciou. E passado algum tempo ela encontrou um Jorge Torres em um bar e a partir daquele momento eles começaram a namorar. E o Jorge Torres também estava vindo de um divórcio de 14 anos. Ele foi casado 14 anos com Dolores Ortiz. E ele teve duas meninas e um menino com ela. Eles eram uma família feliz, sabe? E eles, todos dois estavam vindo de um divórcio. E eles foram morar juntos, começaram a namorar e foram morar juntos. Então, o relacionamento deles era tóxico. Ela falava que o Jorge era um homem violento, que ela tinha medo dele, sabe? E que a polícia foi várias vezes no apartamento deles. Inclusive, eu tenho esses todos, eu tenho 3 vídeos, gente, aí no canal. Aqui no canal que vocês podem ver. Inclusive, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem, estiverem interessados em ver a história completa, sabe, do casal, é só vocês clicarem aí no link, que tem a história completa deles aqui no canal. Então, voltando ao julgamento, ela apresentou essa testemunha. Ela teve vizinhos, uma vizinha dela que foi também depor a favor dela, para falar que ela era uma boa pessoa, que já tinha visto ela machucada, sabe, que gritando pela rua, desesperada. E teve um vizinho deles, vizinho o mais próximo, que ele fez o depoimento dele, que no dia do crime, na noite, no dia não, gente, foi à noite, na noite do crime, ele ouviu, sabe, um barulho muito alto, ele e o companheiro dele de quarto. Ouviu um barulho muito alto vindo do apartamento da Sarah Bond e do Jorge Torres, e que esse barulho vinha das escadas. Parecia que tinha algo muito pesado rolando pela escada abaixo.
sabe? Ele fez o depoimento dele. E teve também o depoimento da legista, né? Ela, ela foi perguntada a respeito da autópsia do Jorge Torres e ela contou que o corpo do Jorge Torres estava todo machucado, que ele estava com a cabeça machucada, sabe, e com edema. Ele estava com a testa machucada, ele estava com os ombros, ele estava com a boca machucada, ele estava com o braço machucado, os cotovelos, ele estava com as mãos machucadas, com a frente das mãos, a palma das mãos, os dedos machucados, as pernas machucadas, as costas dele estava arranhada, então o corpo dele estava todo machucado. Então ele foi perguntado, ela foi perguntada se o que causou a morte do Jorge Torres. E ela respondeu que foi asfixia. E eles queriam saber o que era, como, se foi porque ele estava dentro da mala. Então, ela explicou que a asfixia é a falta de oxigênio, né? E que a asfixia pode ocorrer de várias maneiras. Que a asfixia pode faltar o ar, o oxigênio para a pessoa quando a pessoa engasga, pode faltar oxigênio para uma pessoa quando ela é estrangulada, pode faltar o ar para uma pessoa quando ela é sufocada, né, que foi o caso do Jorge Torres, né, ele foi sufocado, ele, ele não tinha, ele foi perdendo gradualmente, né, o ar, aos poucos, foi acabando o ar ali dentro daquela mala. Todos nós vivemos muito bem isso na pandemia, né? Todo mundo aprendeu o que é saturação, né? Quando o oxigênio vai diminuindo, 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 até a pessoa não viver mais sem uma ajuda mecânica, né? Então foi isso que aconteceu com o Jorge Torres, foi faltando ar. Ela disse que ele ficou ali ficou 11 horas, mais de 11 horas, gente. Você imagina o que é essa ficar, a agonia dele, o desespero dele para conseguir ar. Foi, eu não consigo, eu não consigo imaginar, sabe? Eu fico imaginando os casos que eu já ouvi de pessoas que são enterradas vivas, só para dar um exemplo de que é, do que a Sarah Boni foi capaz, sabe? Porque você falar assim, ela fechou o namorado dentro da mala e ele morreu sufocado, a pessoa fica pensando como, né? Como? Casos de pessoas que são casos verídicos, de pessoas que são enterradas por engano vivas e que quando vão fazer uma autópsia, procurar pela verdade realmente o que aconteceu, a pessoa está virada no caixão, a pessoa está com as mãos cheias segurando a terra, ela está totalmente em posição de luta, né? E o caso do Jorge Torres, pior ainda, porque ele sabia que ela estava do lado dele, porque ela filmou, gente. Vocês não esqueçam isso. Ela filmou,
ele pedindo ela por socorro, ele mendigando ela por misericórdia, para ela abrir a mala porque ele não conseguia respirar. E a Sarah Bonner, gente, ela foi ouvida como testemunha também pela defesa. E ela contou que não, a perita legista, ela foi perguntada o que poderia ter causado aqueles ferimentos no Jorge, no corpo dele, sabe? Então, ela respondeu que teria sido por objeto, poderia ser algo que ele bateu, sabe? Ele recebeu aquilo, um impacto, algo que ele recebeu o impacto daquilo. Um objeto poderia ser, sabe? Então eles perguntaram para ela se poderia ser um taco de beisebol e ela falou que sim, que poderia. Então o que a Sarah Bonner contou no depoimento, no julgamento dela, que eu não acredito, eu acho que ela mentiu, que ela é muito mentirosa, sabe? Ela, gente, além dessa tortura maior, que é a do sufocamento, que é ficar preso dentro de uma mala, ela torturou ele. Ele, na ânsia para sair de dentro da mala, para respirar, procurando oxigênio, ela disse que ele conseguiu abrir o zíper. Mas isso seria muito assim, difícil, sabe? Não é impossível não que uma pessoa na condição que ele estava consegue, né? Consegue fazer tudo. A alcinha do zíper, sabe aquela que a gente pega para fechar, ela estava quebrada. Então imagina ele do lado de dentro da, da mala para tentar pegar, abrir esse zíper. E são dois zippers, são dois. Um deles estava quebrado. Então, ela falou que quando ele tentava, ia sair com a mão para fora da mala, ela batia nele com um taco de beisebol. Por que ela fazia isso? Porque ela estava com medo dele, ele estava com muita raiva, então ela estava com medo dele sair de dentro da mala e agredi-la e matá-la, por causa da violência dele, da pessoa violenta que ele era. Então, ela também demonstrou no julgamento como que o Jorge Torres estava dentro daquela mala tão pequena, como ele conseguiu ficar ali, sabe? Então ela explicou que ele ficou de costas, sabe? E a perita, a legista, falou que ele ficou na mala em posição fetal, de cabeça virada para baixo. Então, a Sarah, a Sarah Bonner, ela tinha, assim, certeza que ela ia ser absolvida. Sabe, os vídeos que ela apresentou em julgamento, lá no julgamento, tem um vídeo que foi na noite do assassinato. Foram poucas horas antes. Ela estava discutindo com o Jorge Torres. Não era ele que estava discutindo com ela, não. Era ela que estava discutindo com ele, falando com ele que não estava suportando o cheiro dele, que ele estava bêbado, que ele estava com um cheiro horrível e que ela estava com nojo, sabe, daquele cheiro, que ele não ia, que ela não era para ele chegar perto dela, não era para ele tocar nela. Então, ela falou para ele sair de perto dela, deixar ela sozinha.
Falou, sai de perto de mim agora, me deixa sozinha. Então ele começou a afastar, sabe? Aí que ele começou a descer as escadas, ele parou. E ele falou com ela, falou assim, olha, eu te amo. Aí ela falou para ele, falou assim, olha, eu não te amo. Eu não gosto de você. Então ele começou a voltar, sabe? Aí ela começou a gritar, olha aqui, eu estou filmando, sai de perto de mim. Sabe, foi assim, a única tipo que não deu para ver o que estava acontecendo, porque ela começou a balançar, o celular começou a ficar é, sem, sem foco. Então ele desceu as escadas e apagou a luz e pronto, sabe? Então, na verdade, os vídeos que ela levou, não teve nenhum que tivesse agressão. Ela levou fotos e vídeos dela, fotos dela no hospital, sabe, com a perna machucada, que teria sido ele que teria machucado, que ele chutou ela, sabe, ela estava com a perna inchada, com pontos, com muitos pontos na perna. Ela levou fotos dela com o olho roxo, sabe, com hematomas, que era um soco que ele teria dado nela. Então teve, a Sarambona não perdeu tempo, sabe? Ela resolveu que a vítima ali não era o Jorge, era ela. E que o crime que ela tinha cometido era justificável pelo que ela tinha passado, pelo que o Jorge Torres fazia com ela, e que era desculpável, porque ele teria matado ela se ela tivesse tirado ele de dentro da mala. Olha que pensamento, né? Então, estava assim, uma, uma, uma questão de que estava todo mundo preocupado, porque você via que os vídeos que ela apresentou não tinha muita coisa igual, por exemplo, o dia que a polícia foi fazer a prisão dele. Ela estava lá na rua. Sempre que eles brigavam, ela ia para a rua para chamar a atenção de todos os vizinhos e de todo mundo. Então, ela estava na rua lá gritando e a policial perguntou para ela, falou, cadê ele? Ela falou que ele estava dentro da casa. Eles foram lá e começou a chamar. Ele estava dormindo, ele estava bêbado. Então ele acordou desnorteado, sem saber o que estava acontecendo, o que a polícia estava fazendo na casa dele. Aí eles falaram, olha, a Sara Buna, sua mulher, chamou a gente, sabe por que você agrediu ela? Ela tá machucada, sabe? Ele machucada, como eu, sabe? Aí o policial ficou nervoso com ele, falou assim, você agrediu ela, sabe? E levou ele para o carro para fazer as perguntas, as entrevistas com ele. E ele falou que não tinha feito. Falou, não, eu não fiz isso com ela. Eles falaram, não, então quem foi que fez? Sabe, ela tá machucada, sabe? Então ele, com todas as letras, falou que ele não tinha agredido ela. E da outra vez também, que ele foi preso e que ela estava machucada com um hematoma nos olhos e ela contou que ele tentou estrangulá-la e então ele falou que tinha sido ela que tinha tentado estrangulá-lo e que ele estava na escada, descendo a escada e que ela foi em cima dele, estava tentando sufocá-lo, estrangulá-lo. Então ele chutou ela, sabe? Então que ele queria se livrar dela e por isso ele não procurou um lugar para chutar,
sabe? Mas que ela que tinha tentado estrangulá-lo. E ele tinha a marca no pescoço dele, é tanto que os dois foram presos. Então, o relacionamento, se era tóxico, era dos dois lados, sabe? E os dois poderiam ser tóxicos, mas, como o promotor mesmo disse, mesmo ela não poderia ter feito isso, mesmo que eles tivessem um relacionamento tóxico, que naquele dia ela mesma contou que eles tiveram um dia muito divertido, né? Que eles jogaram, que eles ficaram juntos, beberam vinho. Ele não tinha feito nada, ele não tinha agredido ela, ele não tinha brigado com ela, não tinha acontecido nada para ela fazer aquilo com ele. Então, é, o que aconteceu foi que a Sarah Bonner foi considerada julgada pelos jurados e ela foi considerada culpada. Sabe, a Sarah Bonner pensou que ela iria sair dali, sabe, da sala do júri para casa. Sabe que ela ia conseguir fazer com que os jurados libertassem ela, sabe, aceitassem as provas, toda a violência que ela levou, sabe? E os jurados não acreditaram em nada do que ela falou, sabe? Eles condenaram ela. E ela agora, o juiz, marcou para o dia 2 de dezembro para ler a sentença dela, sabe? E a defesa dela pediu para que fosse ouvido mais um médico, porque foram ouvidos também no julgamento dela. Foram 6 dias, gente, foram 6 dias de julgamento, sabe? Então foram ouvidos 2 psicólogos, um falando sobre a síndrome, né, o drama da síndrome do drama, e ele falando do drama que a Sarah estava vivendo, que ela viveu durante esses anos todos de violência doméstica com o Jorge Torres, que poderia ter causado nela, sabe? Levou um outro psicólogo que falou a, sobre a dupla personalidade, né? Sobre o narcisismo, né? Da Sarah Bonner e o que poderia ter levado ela a essa violência doméstica que ela viveu esses anos todos, o que poderia ter causado nela, sabe? Também ele falou, sabe, que a Sarah tem problemas psicológicos devido acarretados por esse comportamento violento do Jorge Torres. Mas o que foi apresentado pela Sarah Bonner mostrava era o contrário. Foi mostrado que ela era a controladora, ela tratava o Jorge pelas gravações que ela levou como se ele fosse uma criança. Ela manipulava ele. Os vídeos dela, gente, ele tinha sempre que falar quem ela era, como ela era, maravilhosa com ele, e que a Sarah Bonner tinha 2 cachorros, sabe a Sarah Bonner?
Tinha o Lucas, o filho dela, e a Sara tinha também dois cachorros. Um cachorro que era cego e o outro que era surdo. Todos os vídeos, os cachorros são incluídos, sabe, como parte da família. Isso é natural, é muito natural. O que eu achei muito é, estratégico dela é ter um cachorro surdo e um cego, sabe? E quando no julgamento dela também, ela falou sobre os cachorros, sabe? Quando a polícia chegou no apartamento dela para a investigação, ela também falou que ela tinha um cachorro cego e um cachorro mudo, sabe? Então, ela manipulou, sabe, o Jorge o tempo todo. Ela premeditou esse crime. A Sarah Bruni, ela premeditou. A família do Jorge Torres são pessoas totalmente opostas da Sarah Bruni. São gente do bem, sabe? As filhas, a ex-esposa dele. Eu assisti entrevista com elas, com eles, sabe? Com a família dele. São pessoas amáveis, doces e que estão sofrendo muito com o que aconteceu com o pai delas, sabe? Com o filho, com o irmão. E a Sarah Mooney, quando a polícia chegou no local, que foi chamada por ela mesma, ela falou para a detetive que ela tinha assim, medo da, por ela, pela vida dela, porque os familiares do Jorge Torres não iam aceitar o que tinha acontecido e que iam atrás dela, sabe? Ela falou isso. E você vê que eles são pessoas totalmente diferentes dela, né? Pelo menos não são vingativas, né? Nenhum deles espraguejou nem desejou mal a ela. Então, ela tinha certeza, sabe? Por isso ela não aceitou, sabe, os outros advogados, porque ela tinha certeza que a estratégia dela era perfeita. Ela, gente, filmava todas as vezes que eles tinham discussão, mas não eram eles, era sempre ela que começava. Os vídeos são estranhos por causa disso, sabe? Não é uma discussão que você vê que os dois estão ali discutindo e começam a brigar e é, ele avança nela e você não vê violência nele, sabe? Ele fica até de braços cruzados. E olha que ela filma escondido, ela filmava escondido. Teve uma ou duas vezes que ela falou com ele, e olha, eu estou filmando, sabe? Então, ela premeditou, ela falou, olha, eu vou gravar. Ela, quando a detetive chegou no apartamento dela, ela deixou o celular dela na cozinha, em cima da máquina. Como, gente, que você tem ali provas de contra você num celular e você vai deixar ele assim, ficar sem ele, sabe? Esquecer ele. Ela deixou aquele celular de propósito. Ela deu a senha do celular para a detetive, assim, numa boa. Sabe, no mesmo dia ela deu a senha do celular. A defesa dela, no dia do julgamento, questionou a detetive que esteve
no apartamento dela para investigação, porque no dia dessa investigação, essa detetive, ela não leu os direitos dela para ela naquele dia. Ela leu os direitos no outro dia, sabe? Os direitos, né? Quando um policial, quando você vai ser interrogado, quando você está sendo suspeita de algo, o investigador, o detetive, o policial, ele tem que ler para você seus direitos. Então, eles não fizeram isso. A detetive, ela admitiu que no dia, nesse dia que ela foi, que eles foram no apartamento, que ela não, não leu os direitos para ela. Então, mas isso não ia acrescentar nada, sabe, nem mudar o que ela fez, o crime que ela cometeu. Então, a defesa exigiu, requereu que fosse considerado isso, sabe? Na pena, se porventura ela viesse a ser considerada culpada. Então, o advogado dela, a defesa, perguntou para a detetive se ela, além dos dois vídeos, né, que eram os vídeos que estavam no celular dela, que ela tinha gravado o Jorge Torres, o namorado dela, pedindo para ela, implorando para ela abrir a mala, para ele poder sair da mala, porque ele já não estava conseguindo mais respirar. E ela ria dele, ela debochou, ela se divertiu, e muito, sabe? Então, o advogado dela perguntou se eles não tinham encontrado mais vídeos, os outros vídeos que tinham no celular. Aí a detetive falou que ela não tinha procurado mais vídeos, porque aqueles dois vídeos eram o suficiente para que eles tivessem ela como suspeita, sabe? Então, por que que a Sara deixou esse celular à vista? Porque ela queria induzir a polícia, ela queria induzir a justiça, ela queria induzir os jurados, sabe, à violência doméstica. Ela fez isso, igual ela mesma falou. Isso foi justificável. Olha esses vídeos. Isso é perdoável, porque olha, ele teria matado ela se ela abrisse a mala, porque ele estava com muita raiva. Ele estava com muita raiva, ele estava muita raiva, muito desesperado, não? Imagina ficar 11 horas, gente, dentro de uma mala. A Sarah Bonney, para você que não entrou aqui no vídeo agora, tá ouvindo o caso agora, a Sarah Bonney, ela fechou o namorado dela, o Jorge Torres, sabe, dentro de uma mala. E ela deixou ele dentro dessa mala para morrer. E foi dormir, gente. Ela riu dele, sabe? Ela chamou ele de estúpido. Ele chamava ela respondia, falava: Ah, sou eu mesma, Sara, tô aqui. Sabe? Ela falou para ele, falou assim: Eu tô te deixando aí para você ver o que que eu passo, o que que eu sinto quando você tenta me sufocar. Ela não falou isso que não era porque era verdade, porque isso já era a estratégia dela, da premeditação do crime dela. É isso que a Sarah Bonney fez. Então, gente, agora vamos esperar para ver quantos anos
a Sarah Bonner vai ser punida, né? Qual vai ser a condenação dela, né? Ela voltou, ela vai aguardar na cadeia, né? O, o veredito, a sentença vai ser lida no dia 2 de dezembro de 2024. E aí eu volto aqui para contar para vocês o que foi decidido no caso da Sarah Bonner, quantos anos ela vai cumprir, né? Aqui se fala muito, ela foi condenada, ela foi condenada a como homicídio de segundo grau. Homicídio de primeiro grau aqui na Flórida. Aqui é onde eu moro, gente, na Flórida. Eu moro aqui na Flórida. Então, aqui o homicídio de primeiro grau ele é passível de pena de morte, como o Wade Wilson, o caso que eu tenho aqui no canal, né? Que o julgamento dele também foi no mês de julho, né? E ele pegou pena de morte. Ele foi considerado homicídio de primeiro grau. O da Sarah Bonner foi segundo grau. E costuma pegar prisão perpétua. Eu acho que ela vai ficar o resto da vida dela, sabe, na cadeia. E é isso que eu espero, de tamanha que foi a maldade da Sarah, a crueldade dela, sangue frio dela, sabe, com o Jorge Torres, gente, é um homem pequeno, magrinho, sabe, ele tem o corpo bem flexível, por isso ele coube dentro dessa mala pequena. Sabe porque eu ficava imaginando como que ele coube dentro daquela mala, sabe, a cabeça e os pés dele, como que foi isso? Sabe, no vídeo que eu tenho aqui no canal, um vídeo que a Sarah Bonner gravou, ele está aqui no canal. Eu coloquei o link aqui na descrição, se você quiser assistir. Você vê a mala, ele mexendo, sabe, dentro da mala. E é isso, gente. Aproveita aí, se inscreva no canal, tá? Toca no sininho que é pro YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos. Deixa o seu like, comenta, compartilha, participa aí do canal, tá? E no mais, muitíssimo obrigado por assistir. E até o próximo caso criminal. Tchau, tchau. Valeu, hein, gente?